Voltamos com o DNA delas. Hoje a gente está conversando com a professora Rita Mello. Estamos batendo um papo super delicioso sobre as movimentações aí que estão acontecendo no mercado de trabalho com a indústria 4.0. Professora, no bloco anterior a gente falou, né, o que está sendo considerado aí a quarta revolução industrial, e como uma boa professora, a senhora usa um vídeo, né, que embasa as suas aulas para a discussão desse tema. Então, a gente separou esse vídeo para compartilhar só um trechinho dele com alguns dados que a gente considera importante. A gente vai passar para vocês e aí a gente volta para discutir esses dados já já. Combinado. A indústria 4.0 ela é caracterizada pela integração das diversas tecnologias, tanto física quanto digitais. Então estamos falando do ponto de vista de analytics, de computação cognitiva, de robótica, de IoT, todos esses conjuntos que fazem a transformação para a indústria 4.0. O entendimento da quarta revolução industrial ela é muito mais do que simplesmente tecnologia. Ela passa por um novo mindset, por uma nova condição de interpretar o negócio tecnológico. No ponto de vista estratégico, que é um dos principais aspectos que a pesquisa capturou, o que a gente viu primeiro, que vai haver uma mudança do modelo de negócio decorrente dessas transformações, e nós vimos inclusive que no Brasil essa preocupação que essa mudança vai trazer é até maior do que nas demais empresas do mundo. No caso de força de trabalho, tem alguns aspectos relevantes que a gente observou. Por exemplo, no caso do Brasil, a gente viu que mais de 90% das empresas consideram que estão fazendo todos os esforços necessários para já adequar essa força de trabalho a essa nova realidade. Em contrapartida, o que nas empresas globais esse índice é menor. Em compensação, existe uma preocupação maior lá fora em relação à adequação desse novo modelo de negócio. Por quê? Vão mudar os formatos de contrato de trabalho, você vai ter uma situação específica da qualificação dessa mão de obra, você vai ter profissionais com tipos de competência diferente que hoje você não tem. Então, essa preocupação nos parece até maior lá fora do que aqui. A indústria brasileira tem que tomar uma decisão. Ou nós vamos ser seguidores, ou nós vamos ser protagonistas. E isto é a questão que se coloca na mesa agora. Ou a gente parte definitivamente com um projeto sério de nível educacional, que será complementado por competências tecnológicas, para que a gente não perca esse ritmo do mundo. Não é uma questão de modismo, é uma questão de sobrevivência. Muitas vezes as empresas confundem um pouco em relação a que a mudança tecnológica, a indústria 4.0 é só uma adoção de novas tecnologias. Não, ela é uma mudança do cenário econômico, ela é uma mudança da estratégia de posicionamento. Essa transformação, no nosso entendimento, ela é muito grande. Em alguns setores ela já acontece claramente, outros ela vai afetar indiscutivelmente. Então não é mais uma questão de se ou não vai afetar, mas é quando e o impacto que isso vai gerar. Professor, esse vídeo mostra alguns dados que eu considero alarmantes, né? Ele diz que somente 25% das lideranças acredita que seus times têm competência para receber aí, né, para atuar na indústria 4.0.
E, por outro lado, somente 17% acredita que o capital humano seja prioridade. Esses dados me parecem muito antagônicos. É verdade. E dá uma dor no coração da gente, né? Pois é, eu queria compartilhar um pouquinho sua perspectiva, sua leitura sobre esses dados, até para a gente poder compartilhar, né, contextualizar para o nosso telespectador, para ele entender por que isso doeu tanto, né? Sim, pois é. Eu até pesquisei se tinha um texto maior que justificasse um número tão alarmante como esse, mas eu não encontrei. Ficou mesmo voltado como uma partezinha no vídeo, né? Eu acredito que talvez um líder, quando diga que a sua equipe não tem competência para lidar com essa transformação, eu acredito que ele tenha falado isso no sentido que a gente ainda não vislumbra que competências e que habilidades serão necessárias para esse novo formato do mundo do trabalho. Apesar de que eu bato na mesma tecla, eu acho que a liderança, o saber trabalhar em equipe, o gerenciamento de conflito, são habilidades, são competências aí entre umas e outras que não estão perdidas em nenhum cenário do mundo do trabalho. Então eu quero crer que, como a gente está falando de novos cursos, de novas competências, né, eu acredito que tenha sido um pensamento isolado de um líder numa organização que não está vislumbrando aí o que vai chegar. Porque realmente muita coisa nova vai acontecer, né? Nós já tivemos tantas transformações no mundo do trabalho e agora não vai ser diferente. Uns muito esperançosos e outros muito nervosos e muito preocupados com o que vai acontecer, se vai perder o trabalho, o que muda na empresa. Tudo está gerando um novo conceito, uma nova forma, né? A geração que está aí não é igual à nossa geração, nem a geração que foi da minha mãe, e as relações no mundo do trabalho coloca isso muito em prova, né? Então, quando essas gerações se encontram no mundo do trabalho, vai gerar conflito, porque cada um teve uma educação diferente. É o gap geracional. Tem uma cabeça diferente, né? E muitas vezes o jovem não tem paciência para ensinar o mais velho. Enfim, talvez num pensamento isolado, eu acho que esse resultado da pesquisa, eu quero crer que o resultado da pesquisa tenha sido tão diferente do que que a gente vai poder ver. Exatamente, né? Agora, dizer que não acredita no talento humano, né, é justamente o que a gente, é o sentido contrário. Toda função mecanizada, ela pode ser substituída e será substituída. Toda função talentosa não tem substituição. Toda forma criativa, dentro da qualidade do trabalho, de você fazer o seu melhor amanhã, melhor do que você fez hoje, isso não tem lugar para máquina nem para tecnologia. Você estava falando e eu estava refletindo até sobre isso, impor isso à mesa. Porque a tecnologia ela vai vir, ela vai estar disponível para todos, né? E as empresas vão se tornar muito competitivas nesse espaço. E aí, talvez o grande diferencial, eu também quero crer que o grande diferencial das organizações vai estar exatamente no capital intelectual, né? Nas pessoas. A gente fala sobre o celular, sobre o vício, sobre as mídias sociais, mas a gente não pode esquecer ainda que existem milhões de pessoas sem acesso à internet, sem acesso a um celular, que pode trazer para ele informação, educação, saúde, enfim, de todas as áreas. Nós não podemos esquecer desse olhar, porque também fazem parte desse planeta. Então, quando a gente fala assim, milhões de pessoas estão conectadas, mas existe um grande número de pessoas que ainda não estão conectadas. Agora, o que é bacana também é que a gente percebe mudanças em profissões, né? Você vai ter oportunidade de compartilhar com a gente, porque você conhece algumas profissões novas aí que vão surgir a partir disso, mas a gente também vê uma reinvenção do vendedor ambulante, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Porque às vezes a gente fala da indústria 4.0, a gente pensa numa coisa muito Jetson mesmo, né? E não é, na verdade a gente está se reinventando em muitas áreas, né, professora? Você falou desse desenho que eu também assistia, né? E tem algumas outras séries daquela época, Jornada nas Estrelas. Eu não vou ficar compartilhando muito, não. Que tinha o falecido Telex, né? Já aparecia lá atrás, o celular.
né? Algumas séries que mostravam que através de um aparelho como se fosse celular, você colocava seu dedo e já sabia como é que estava o seu estado de saúde, que isso já existe hoje, né? Não está difundido, mas a gente sabe que já existe. Enfim, e aí eu fico lembrando, né, essa coisa o Daniel Godry, o palestrante, ele tem um vídeo, eu gosto muito quando ele fala isso, que o brasileiro é de uma riqueza e que essa riqueza é da nossa mistura, né, essa mistura de raças. Então, assim, chegar na rodoviária do Rio de Janeiro e ver tantas pessoas trabalhando, né, de todas as formas possíveis e imaginárias, criativas. E depois ainda diz que o carioca é malandro, né? Malandro nada, ele está na praia, ele está vendendo mate, ele está no meio da perimetral de terno e gravata com o biscoitinho polvilho, né? Agora, recentemente, quem estava lá em São Paulo, olha aí, palestrando ao lado do Barack Obama, nada mais é do que o palestrante que começou vendendo água mineral, né? E fez um boom aí, né? A gente tem o Davi, o que agora é David. Ele fala, né, que ele é David Mendonça, porque, né? Ganhando aí um prêmio em Nova York como maior empreendedor. Para quem não sabe, ele vendia balas na Avenida Rio Branco, se não me engano. Perfeito, foi morador de rua, né? Saiu de Campos, que era cortador de cana, para tentar a sorte no Rio de Janeiro, ficou desempregado, foi morar na rua e vendendo paçoca, ele hoje é um milionário, né? Aí olha aí você fala assim, que faculdade que ele fez? Né? É isso que a gente está falando, que não tem substituição. O senso de você poder tomar uma decisão, a sua criatividade, a sua proatividade, a sua vontade de crescer, isso não vai ser substituído por uma máquina nunca. Por mais que a gente esteja vendo a tecnologia avançar, e em muitas áreas ela é muito bem-vinda, ou na sua quase maioria, né? Porque a gente é que sabe o que faz com aquela tecnologia. Então, a culpa não é só da tecnologia, né? Então, eu gosto muito disso. Eu acho que nós somos muito criativos, que a gente tem muito ainda para criar, né? E deixar, assim, essa imagem de chegar na rodoviária do Rio de Janeiro e como diz um amigo meu, tá lá o cara, né? Olha a água, olha a água, olha a água. Eu acho fantástico. E aí a gente vai de um extremo a outro, né? Tem esse cenário da reinvenção dessas profissões autônomas, que eu vou chamar dos empreendedores, e também algumas novas profissões que estão chegando aí, que são super inovadoras. Mesmo, né? Nós temos agora o bioeconomista, nós temos um técnico que vai auxiliar o pessoal da área médica a falar para o pessoal da tecnologia o que eles querem, o que eles precisam, né? Porque o cara lá da tecnologia, o que ele vai inventar? Ele vai fazer um aparelho, mas para descobrir o quê? Para olhar que órgão e de que maneira. Então precisa de um técnico lá da área da saúde para sinalizar. De novo, olha aí o curso da UF, né? É o cara que vai fazer a gestão desses dados. Quem é o cara que vai mexer com a ciência dos dados e como é que vai fazer esse gerenciamento para passar todas essas informações? São os desafios do mundo do trabalho. O papo está muito bom, mas a gente vai precisar dar mais uma paradinha e já a gente volta para o nosso, infelizmente, bloco final.